Bom, meu nome é Fernando e hoje quero contar uma história. Está lá no livro Contos e Apólogos, do Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Chama-se O Faroleiro Desprevenido. Faroleiro é um trabalho, uma função nos faróis, tão importantes para a navegação. Então havia no mar Mediterrâneo um lugar cheio de penhascos, rochas, recifes, e ali tinha um farol. E um general do exército italiano designa o seu pupilo, aquele que ele gostava mais, para ele ser o faroleiro, aquele que iria operar o farol. E geralmente perto de um farol você tem ali algumas casas, alguns aldeões, sendo que ele não iria ficar sozinho, isolado, como existe em algumas outras localidades, alguns outros faróis. E naquele tempo o farol era movido, era azeite, né? Não era elétrico como são os modernos, mas funcionava com azeite. E o general deixou com o faroleiro reserva para um ano de azeite, combustível, para que o farol pudesse fazer o seu trabalho, que é indicar para os navios que ali tem pedra, tem risco de colisão, risco de naufrágio. Pois bem, ele era uma pessoa muito boa, gente boa demais, o nosso faroleiro, né? Que o nome dele era Joaquim. E o Joaquim era gente boa. Foi lá, já fez amizade com as pessoas da aldeia, né? Tinha lá o dono do empório, tinha uma costureira, tinha uma senhorinha, tinha um comerciante, enfim. E as pessoas percebendo que ele era muito bonzinho, foram fazer amizade e já foram pedindo para ele pequenas quantidades de azeite do combustível. Ora, ele tinha bastante, daria para um ano todo. A dona do empório, da quitanda que tinha lá, pediu para ele, porque ela ia fazer uma festa e ela precisava do azeite para acender várias lamparinas durante aquela semana em que ela ia fazer festas. Um comerciante precisava também de um pouco de azeite para poder colocar algumas tochas que pudessem iluminar o caminho por onde passavam as mercadorias. O sapateiro daquela pequena aldeia também precisou de uns litros de azeite para poder iluminar a oficina dele enquanto ele trabalharia até mais tarde. Enfim, foram chovendo pedidos, porque o Joaquim, o faroleiro, era muito bonzinho. E ele não sabia dizer não. E foi dando um pouco para um pouco para outro, e tudo bem. Com 2 meses de trabalho, acabou o azeite para manter o farol funcionando. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha nada. E ele mandou mensageiros para o continente pedindo mais azeite, mas até o mensageiro ir e o azeite chegar, muitos navios bateram nas rochas e vieram afundar. Muitas mercadorias se perderam, muitas vidas foram ceifadas, prejuízo, pranto e ranger de dentes. E as pessoas ficaram indignadas, como é que aquele farol, né, tão poderoso, estava apagado, e esse prejuízo todo em vidas humanas e prejuízo comercial. O general, chamando Joaquim, lhe repreendeu, demitiu daquele posto e mandou ele para um castigo e colocou outro no lugar. Bom, o médium é igual ao Joaquim, é o faroleiro.
vem com azeite suficiente para uma vida toda de trabalho edificante na iluminação das pessoas que estão no mar bravio, na iluminação das pessoas que estão nas trevas, em suas naus, em seus barcos e precisam da luz que emana desse médium. O médium que fica envaidecido, o médium que começa, não sabe dizer não para aquele, para aquela, para aqueles casos que geralmente são coisas pequenas, em prejuízo daquelas grandes embarcações tão importantes que precisam da luz que emana do seu farol íntimo. Assim somos nós, médiuns somos todos nós. Cada um de nós tem a capacidade, a potencialidade de ser intermediário entre o invisível, entre o plano espiritual e o plano material. Todos nós somos munidos da inspiração, que é o mecanismo pelo qual os nossos mentores nos transmitem seus pensamentos. Há médiuns que escrevem, há médiuns que enxergam, que ouvem, que falam, que pintam, que cantam. Mas o principal médium é aquele que atende o chamado da sua consciência. Na sua consciência, onde segundo os espíritos ditaram a Kardec, estão escritas as leis de Deus, que foram resumidas numa grande sentença maravilhosa que Jesus, o grande faroleiro do mundo, aliás, Jesus é a luz do mundo, que Jesus resumiu num grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E traduzindo esse amar a Deus sobre todas as coisas, para a nossa compreensão pequena, diminuta, ele traduz, amando ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus, esse luminar, essa estrela guia do planeta Terra, lá em João capítulo 12, versículo 35, ele fala: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos cerquem. Pois bem, nós seres humanos encarnados estamos diante de duas eternidades. Uma eternidade dos tempos passados, das encarnações passadas, e uma eternidade dos tempos não idos, dos tempos que virão. E então nós estamos nessa grande oportunidade chamado hoje, o presente. E que nós saibamos aproveitar do DNA que todos nós temos, um DNA, aquilo que nos identifica como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança em espírito e inteligência. Todos nós possuímos uma centelha divina que está lá embotada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. E nós precisamos depurá-la, nós precisamos abrilhantá-la, nós precisamos tirar essa luz debaixo do alqueire. O alqueire é um caixote que serve como medida para sementes, que Jesus falou: ninguém coloca a sua luz, a sua vela, a sua lamparina debaixo do alqueire, coloca em cima para que todos possam ver. Então nós precisamos pegar essa nossa luz divina, essa nossa centelha do sagrado que habita em cada coração, que está lá embotada, está lá envelopada em nossos ciúmes, em nosso materialismo, em nossa prepotência, em nosso egoísmo. E nós precisamos, convivendo uns com os outros, no ciclo das reencarnações, por essa eternidade que há de vir, por cada minuto, por cada tempo, que é o azeite sagrado que alimenta o nosso farol íntimo, o tempo. E
conseguirmos de pouco em pouco tirar essas cascas que nos isolam da centelha divina que nós trazemos dentro de nós. E isso, Jesus que disse, que o reino dos céus não está aqui nem acolá, mas está dentro do coração de cada um. É essa construção imaterial, é esse burilamento, é esse brilhante embrutecido que quer brilhar dentro de nós, é a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso... enfim. Nós não deixemos que brilhe. Todos nós somos faroleiros uns para os outros. O faroleiro, aquele que opera o farol, quando os faróis ainda eram a azeite, ele geralmente está num lugar muito sólido, muito seguro. E ele vive não para si, ele vive para os outros. A sua principal função é orientar os navegantes de noite, de que há perigo ali por perto. Então nós precisamos lembrar dessa história, de que todos nós temos uma chama divina, um sol íntimo, um sol interior, que Deus nos deu. E aliás, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E esse Jesus que veio trazer esse evangelho, essa boa nova, essa notícia maravilhosa de que Deus não se ofende, de que Deus não se enraivece, de que Deus não pune, de que Deus não se vinga. Jesus veio trazer a notícia desse Deus que é amor, desse Deus que é Pai, desse Deus que é perdão, desse Deus que é mansidão, justiça e verdade em nossa existência. Então Jesus veio trazer essa grande novidade de que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é amor. E todas as vezes que a gente se desvia desse caminho do amor, todas as vezes que a gente transcorre no caminho do egoísmo, no caminho da vaidade, a gente se distancia do caminho que leva à casa do Pai. A casa do Pai, que é o lar, a casa do Pai, que é segurança, a casa do Pai, que é abastecer as nossas baterias, que é nos alimentar do bom e do melhor em espírito. Então, a casa do Pai é a casa do amor, é a casa da evolução íntima. A vida humana aqui na Terra é oportunidade para que todos nós possamos evoluir de forma justa, fraterna, de forma tranquila. E a gente sofre quando a gente esquece das palavras de Jesus. Vamos caminhar enquanto há luz. Porque quando você está caminhando num caminho iluminado, você percebe a pedra que está na sua frente, você percebe o espinheiro. Não é que essa luz vai tirar as pedras dos espinheiros do teu caminho, mas ela vai te mostrar onde eles estão. E você vai ter que superá-los. E superá-los no claro é bem mais fácil e seguro do que superar na treva da noite escura e fria. Nós, espíritas cristãos, que temos como um mandamento maior a caridade, é essa caridade escrita na epístola de Paulo aos Coríntios, aquela que fala que ainda que desse toda a sua fortuna, que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, de nada valeria. Essa caridade, atitude, essa caridade, doação de si, não daquilo que você acha que você é dono. Não é dar dinheiro, mas é dar do seu tempo, é dar o teu alento, é olhar no olho do outro e entender o sofrimento humano, é ter compaixão. Então nós espíritas cristãos, nós que somos médiuns,
temos a nossa responsabilidade sagrada de enxergar a dor do outro. Quando o outro está navegando em águas escuras, numa noite sem lua e sem estrelas, e que sejamos nós, que acendamos a nossa chama íntima, e que ela seja diminuta, mas que seja. Porque para aquele que nada está enxergando, quando olha uma luz, ainda que diminuta, ele sabe que há esperança e que há salvação. Saibamos trilhar caminhos de luz. Façamos caminhos de sol. Façamos caminhos a partir de nós. Lendo um livro, contando uma história, como essa do faroleiro. Ouvindo a pessoa que está desesperada, dando o endereço, compartilha essa palestra com ela. Ela vai ouvir, alguma coisa vai servir. Ela vai ouvir e se ela tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, ela vai sentir uma pequena luz no fim do túnel e vai sentir esperança. E nós, por mais que nós estejamos navegando em águas turvas, em águas revoltas, numa noite sem lua e sem estrelas, acendamos nós a nossa luz. E como é que a gente acende a nossa luz? Olhando para dentro. O que é que está embotando a nossa centelha divina? É o nosso egoísmo? Como é que a gente combate o egoísmo? De pouco em pouco, na prática de olhar o outro, de se condoer com a dor do outro. Nós aprendemos por repetição, nós aprendemos por exercício, nós aprendemos de pouco em pouco. Então, se você tem o egoísmo, você já percebeu que você tem muito egoísmo? Ajuda os outros. Leva uma cesta básica, dá um link de uma palestra, ouça a pessoa falar dos problemas dela. Sim, sabe? Sem querer falar todos os seus problemas. Se você é vaidoso, isso lhe traz prejuízo? Desenvolva a vaidade espiritual, cuida da sua aparência espiritual, cuida da sua consciência, cuida da sua casa íntima. Esquece um pouco o seu invólucro, a sua casca. Deixa a sua luz brilhar. Não tem problema que é pequenininha. Vai ajudar sempre alguém. Essa é a história de hoje. Deixe brilhar a vossa luz. Que assim seja.